Olá, bom dia. Nosso convidado de hoje do Resenha é também professor de Direito Constitucional. No atual momento, caso ele estivesse em sala de aula, não sei como explicaria certas coisas que ocorrem na vida nacional. Mas ele também é político e tem nas mãos o desafio de governar um dos estados mais pobres e mais carentes do país. Estou falando do governador Flávio Dino. Flávio, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. Obrigado. Tudo bem? Como é que tá? Flávio, você foi durante 12 anos juiz federal. E no momento que a gente vive no país hoje, há um certo, um franco predomínio, digamos assim, do judiciário no jogo político nacional, Flávio. É juiz, é Ministério Público, o protagonista do debate está com eles. Isso nos leva aonde, Flávio? Isso pode nos levar a que lugar? Primeiro, quero cumprimentar todos os telespectadores, agradecer o convite do Sistema Difusor, agradecer o teu convite, Tevaldo, e homenagear vocês por esse espaço importante de ideias, circulação de ideias, de debates, que são fundamentais numa sociedade democrática, entre os quais este, que você propõe a título inicial, que eu acho de fato muito pertinente, é uma questão bastante aguda na vida política e institucional hoje do país, que é esse desequilíbrio entre os poderes. Nitidamente nós temos uma hiperjudicialização da vida econômica, política e social. Isso tem aspectos positivos, não há dúvida, nós avançamos muito na concretização de direitos nas últimas décadas, é preciso olhar sempre o longo arco da história. Avançamos também na causa justa do combate à corrupção, mas como tudo na vida, você não pode sair do extremo ao outro. E é exatamente a minha perspectiva. Acho que nós precisamos revalorizar as outras instituições, porque desde Aristóteles a humanidade aprendeu que qualquer forma de poder, seja os poderes privados, seja os poderes públicos, tendem ao abuso, tendem à arbitrariedade. E apenas um sistema institucional complexo, em que formas de poder contêm outras formas de poder, evita essa exacerbação. Acho que é isso que está faltando no Brasil. As características os sintomas desse problema estão bem evidentes, por exemplo, no processo penal brasileiro, que hoje sofre muitas deformações, sobretudo no que se refere à importância de nós evitarmos que o processo judicial se transforme, em muitos casos, no jogo de cartas marcadas. E acho que esse alerta que a tua pergunta propõe é bastante válido. Mas isso também não surge, Flávio. Em alguns momentos eu vi no STF, alguns ministros, sem citar nomes, de uma espécie de um instrumento de clamor das ruas, que o STF seria esse lugar. Quer dizer, isso não rebaixa esse papel constitucional Na verdade, você nega a própria razão de ser de um judiciário mais técnico do que político. Porque o nosso modelo institucional e da maioria dos países do Ocidente é de um judiciário não eleito, diferente dos poderes políticos, do executivo e do legislativo, que são diretamente derivados da soberania popular, do voto direto, secreto, universal e periódico. No caso do judiciário não se tem isso. Você tem um poder do Estado que exerce uma fração importante da soberania popular, porém com legitimação indireta, dada pela fidelidade às pautas valorativas votadas pelos poderes políticos, no caso a Constituição e as leis. E é exatamente isso que tem acontecido, na minha visão. Essa perda de perspectiva de que o judiciário deve ser mais técnico do que político, inclusive para ser independente, inclusive quando necessário do clamor das ruas. Sempre há uma alusão justa a uma passagem bíblica que ilustra bem como julgamentos, quando submetidos apenas ao clamor das ruas, conduz a desastres. Me refiro, obviamente, à crucificação de Jesus Cristo. Então, nós, desde então, sabemos que é preciso que o julgamento se dê segundo outros parâmetros que não o clamor das ruas. Quem deve agir de acordo com o clamor das ruas, no mais das vezes, são os poderes políticos. Esse sim, mas o Poder Judiciário deve ter um certo distanciamento dessas paixões momentâneas, cotidianas. Dá para a gente pensar ou imaginar, e você falava muito bem em relação a isso, quer dizer, se compõe o Judiciário a partir de outras, do Executivo, por exemplo, que nomeia, que escolhe, que define quem é ministro, no caso do STF. Dá para imaginar um Judiciário sem influência política ou isso...
totalmente sem influência política é impossível, porque a nossa sociedade, a sociedade humana, desde os primórdios, na medida em que se institucionaliza forma de poder, é clivada, é marcada pela política. Isso é importante lembrar, porque, vez por outra, pessoas dizem, eu odeio política, e as pessoas que odeiam política são governadas por quem gosta. Então é preciso sempre estar atento ao que acontece nas instituições, valorizar esses instrumentos de participação popular. Então é impossível que haja uma isenção absoluta do jogo político. O que nós devemos buscar é que, no caso do ato de julgar, você não seja submetido exclusivamente ou mesmo preponderantemente às paixões políticas. E para isso existem as regras. As regras do jogo, instituídas nos códigos, nas leis processuais, etc., têm uma função importantíssima de legitimação do jogo judiciário, porque funciona como uma espécie de anteparo, de proteção a paixões de todos os tipos, né, não só políticas, que possam contaminar a decisão do julgador. Por isso que é importante lembrar sempre que o judiciário não pode ser hiperpartidarizado, hiperpolitizado. Ele tem que preservar sua independência, sua isenção, o máximo quanto seja possível. Flávio, e assim, nesse momento que a gente vive, tem um papel fundamental no judiciário nesse processo. Como você viveu 12 anos da sua vida profissional nesse lugar, né, e tem pessoa da tua geração que hoje, né, coordena, comanda, colegas teus da tua época de concurso, tua época de judiciário, não existe assim um certo apelo para um sentimento apaixonado de justiça, um negócio meio assim, que eu saio da técnica para, sabe? Isso não é muito perigoso não, Flávio? Quando um lugar desse que é importante, que você tem voz, você é ativo nisso, e ficar essa coisa... Eu acho exatamente que há, infelizmente, uma hegemonia muito nítida em vários campos da vida da chamada civilização do espetáculo. Isso poderia se prestar uma reflexão sobre a indústria cultural, por exemplo, sobre a produção artística de modo geral, sobre a política também. No caso do judiciário, penso que em muitos casos esses apelos da chamada civilização do espetáculo, há um livro do Mário Vargas Llosa recente sobre isso, pensador importante, embora não seja do meu campo ideológico hoje, mas uma pessoa de muitas qualidades, não há dúvida, um grande intelectual latino-americano, e ele escreveu um livro sobre isso. Não trata da questão judiciária, mas aborda como o entretenimento, como essa noção de diversão que se agudizou com a internet, pode se infiltrar em outros sistemas ou subsistemas de poder e levar a deformações. Neste caso, penso que quando o judiciário e magistrados em particular se tornam figuras proeminentes, de destaque, etc., isso pode não ser bom, porque isso pode conduzir exatamente a que haja um apetite demasiado à fama, que não é próprio dessa função. Aliás, todos nós sabemos uma metáfora futebolística que é repetida todos os domingos, que há os times em jogo e que a missão do juiz é arbitrar o jogo de futebol e quanto menos ele aparecer, melhor. Acho que isso vale também a renda do juiz foi um bom jogo, né? Claro. Porque senão o juiz, ele veste a camisa de um dos times, ninguém vai gostar. Ou ele comete um erro clamoroso, um arbitra, um pênalti que não foi, fora da área, enfim. Todo mundo diz, olha, o juiz passa a ser o centro do jogo. É claro que a gente não quer isso. E, a meu ver, em muitos momentos no Brasil está acontecendo isso. Eu posso arrumar um pênalti ali no finalzinho, né? Isso. Há pessoas há casos de pênalti que deveriam ser marcados e não são, e casos de pessoas que não cometeram pênaltis e... Flávio, fazendo uma relação com isso, assim, pensando em 2018, né? Você tem sido muito cauteloso quando fala de 2018, a gente vai falar nacionalmente sobre isso depois, mas assim... Quando se fala de 2018, se pensa muito no processo eleitoral, na eleição que está por vir. Pode não haver, por conta desse protagonismo, pode não haver um 2018 no país? Eu não acredito nisso, Tevaldo, porque acho que nós temos, com todos os problemas, inúmeros, inesgotáveis, mas nós adquirimos uma maturidade democrática no Brasil, desde a primeira eleição direta, em 89 até hoje, em que a população não aceitaria, penso, o cancelamento das eleições.
O que, a meu ver, é um risco concreto, objetivo, é haver um esvaziamento do sentido da eleição, com essas propostas de parlamentarismo, por exemplo. Semipresidencialismo, parlamentarismo. Que, na verdade, corresponde a formas parlamentaristas de governo. Dependendo do nome, dependendo apenas do nome que se atribua. Isso pode haver, porque isso atende muito a um certo ethos de que o povo vota mal. Algumas pessoas acham isso. E por que elas acham que o povo vota mal? Porque elas não ganham eleição. Então, como não ganham, o povo vota mal. Aí a culpa é do povo, votou errado. Então, qual é a ideia do parlamentarismo? É, na verdade, tirar da soberania popular, no caso brasileiro, a decisão principal, porque é diferente de outros países que têm uma tradição secular de parlamentarismo, em que houve uma construção que levou a que as eleições parlamentares fossem, de fato, o centro do jogo político. No Brasil nunca foi assim. E nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra. Ou seja, nós não temos uma tradição política que conduza a um parlamentarismo bom. O parlamentarismo hoje no Brasil, eu não discuto abstratamente, teoricamente, eu discuto a conjuntura. Hoje no Brasil atende a interesses aristocráticos, oligárquicos. Exato, de afastar o povo da política, e acho que isso é muito negativo. O que nós precisamos é aproximar o povo do jogo político, fazer com que o voto seja valorizado, que o voto seja respeitado, para que a gente tenha instituições democráticas cada vez mais fortes. Você foi deputado federal, né? Colega do Temer, colega do Ciro, que esteve com a gente na reestreia do Resenha. O Congresso é esse lugar, Flávio, que as oligarquias regionais ainda têm muita voz, tem muito peso, e aí talvez a partir disso, por exemplo, surge essa ideia de um parlamentarismo para tentar aí, né, achar um rumo. Acaba atendendo, Etevaldo, a um ethos de democracia sem povo, né? Democracia com menos participação popular. Repito, na atual conjuntura. Eu acho até que a arquitetura institucional, abstratamente falando, do parlamentarismo, ela é justa. Mas nós temos que refletir no caso concreto, análise concreta da situação concreta. Neste caso concreto, são esses blocos de poder, não só oligarquias regionais, mas também outros blocos de poder, poder econômico inclusive, que achariam isso positivo, porque teriam um atalho para chegar ao governo, sem necessitar submeter o seu programa à aprovação da maioria do povo, que é o que nós estamos vendo hoje. Hoje nós temos um programa sendo implementado, oposto ao que as urnas decidiram em 2014, e sem que houvesse nenhum tipo de consulta popular para que a sociedade diga, muito bem, a sociedade pode pactuar, eu sou contra, mas me curvaria se houvesse um pacto a favor da reforma trabalhista. Eu sou contra, mas que isso fosse votado. Fora da Previdência que está aí, né? Também tem uma posição contrária, acho que você não pode impor o ônus dessa crise econômica sobre as costas dos mais pobres. É a minha posição política, respeito as posições diferentes. O que não aceito, não concordo, é que esse programa seja feito sem que a sociedade tenha opinado, em momento nenhum. Aliás, a sociedade em 2014 foi ouvida sobre isso e disse, não queremos esse caminho. Eu quero outro caminho. Queremos outro caminho, o oposto exatamente. E agora, por esses descaminhos da política, acabou-se chegando a essa situação esdrúxula, em que um programa que concentra riqueza e poder na mão de uma minoria está sendo implementado, sem que haja o respeito ao voto popular. Mas, Flávio, isso pouco, assim, tem um termo que eu te ouço falar muito pouco sobre ele, que é a governabilidade, né? Sei como parlamentar, como deputado, e hoje, governador do Estado, você utiliza muito pouco esse termo. Isso não vem, de certo modo, de um fracasso desde a Nova República, desse modelo que está posto aí, e aí a gente chegou nesse esgarçamento gigante, quer dizer assim, alguém, não sei se foi o Haddad, estava contigo ontem aqui no evento de São Luís, que fala de um presidencialismo de cooptação, quer dizer, isso de fato também contribuiu para a gente chegar no momento que nós estamos, Flávio? Não há dúvida, acho que essa relação perniciosa que se estabeleceu e que está aí evidenciada com esses processos da Operação Lava Jato, mas não só, porque o que eu discordo em relação a essas operações é a seletividade, mas porque alguns sofrem imputações e outros não. Porém, neste caso concreto, acho que a Operação Lava Jato e outras têm um mérito indiscutível, claro. Qual seja o mérito de iluminar essa questão, iluminar como se formaram e como se formam
há décadas, maiorias políticas em nome da chamada governabilidade. Só não penso, Etevaldo, que o caminho para a superação dessas anomalias seja o parlamentarismo. Porque, ao contrário, eu penso que o parlamentarismo, nesta conjuntura, iria agudizar essas características negativas. O que nós precisamos, na verdade, é revalorizar a política, fazer eleições normais, eleições limpas, eleições democráticas e restabelecer uma forma de governabilidade que seja pública, transparente, marcada pela persuasão e menos por mecanismos outros que acabam levando a esse cipoal de confusões que nós estamos vendo aí. Como enfrentar, Flávio, essa dificuldade que a esquerda brasileira vive hoje? Como sair desse lugar que a esquerda está hoje, para ser meio acuada, meio num canto? Como é que você já avança para um outro projeto? Sobretudo, Etevaldo, olhando para frente, nós precisamos fazer uma reflexão sempre sobre os nossos acertos e erros, esses balanços que nós fazemos nos nossos aniversários, eu pelo menos faço. O balanço, olha, o que eu fiz de certo, de errado, muita gente faz ali no dia 31 de dezembro, na passagem do ano, e olha e faz uma certa reflexão mais global que não é a do dia a dia. Penso que esses momentos de crise servem para uma espécie de balanço de vitórias e derrotas, de acertos e desacertos. Eu menciono no vasto acervo de acertos da esquerda brasileira as políticas sociais, as políticas distributivas. Nunca nesse país, nas últimas décadas, tivemos uma trajetória tão virtuosa de inclusão social, de programas importantes, como nós estamos fazendo aqui no Maranhão também, de educação, mostrando que é possível haver uma escola digna, mesmo que você não consiga isso da noite para o dia, é um processo, mas você abrir escolas técnicas, ampliar universidades, substituir escolas precárias, como nós fazemos hoje aqui no Estado, isso tem um valor gigantesco. Acho que nós precisamos valorizar isso porque gerações mudaram as suas vidas nessas últimas décadas, em razão, por exemplo, da chance de estudar numa universidade, que sempre foi, no caso maranhense, muito particularmente, um direito, quase um privilégio de classe. De uma minoria, e nós tivemos portas de universidades se abrindo, vagas se ampliando. Ontem mesmo o ministro Haddad, o prefeito Haddad falava com o ex-reitor Natalino sobre o processo de multiplicação de vagas na Universidade Federal do Maranhão, para citar apenas um exemplo, na nossa Universidade Estadual do Maranhão. Enfim, há muitas coisas importantes e eu menciono essa questão da educação como o centro de uma reflexão sobre os acertos do passado. Os desacertos aí estão, sobretudo eu me refiro a dois. Acho que essa temática da política, da chamada reforma política, acabou sendo objetivamente, não por um ato de vontade, mas objetivamente acabou sendo secundarizado equivocadamente, e a chamada reforma tributária, porque é de fato a questão central hoje do país, porque nós precisamos financiar os serviços públicos. O povo, a população, com justa razão, cobra uma simetria entre carga tributária e qualidade dos serviços públicos. E há uma outra questão por trás disso. Quem paga imposto no Brasil? Os pobres. A maioria dos assalariados são assalariados, servidores públicos, etc. Os consumidores, quem compra 1 quilo de feijão, de arroz, enfim, quando nós precisaríamos ter um sistema tributário que é praticado na maioria dos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, nas pátrias do capitalismo avançado, que leva em conta a chamada progressividade, ou seja, quem tem maior patrimônio, maior renda, paga mais. No Brasil nós temos coisas estranhíssimas. Todos nós pagamos IPVA do carro, da moto. Da moto, né? Mas lancha e helicóptero não pagam IPVA, embora seja veículo automotor, porque é imposto de propriedade de veículo automotor. Então, automotor tem motor, né, e se desloca, uma lancha, um helicóptero, deveria, por exemplo, pagar IPVA. Não paga. Então, são situações como essas e outras mais graves ainda, como, por exemplo, os bancos, o capital financeiro, que tem lucros gigantescos, pagam menos imposto do que um trabalhador que está nesse momento nos assistindo. Proporcionalmente, é claro que paga milhões, mas proporcionalmente paga menos do que o trabalhador. Isso está errado. E isso acabou não sendo adequadamente pautado, e acho que nós devemos colocar isso. Nesse caso específico, Flávio, tem um caso agora mais recente, né, desse pacotão de
de produtos à venda que o Temer quer fazer, a Eletrobras vale 20 bilhões e o CAF perdoa uma dívida do Banco Itaú de 26 bilhões. Exato. Quer dizer, dívida de tributo, de imposto, inclusive. Claro. Quer dizer, Quando você soma, Itevaldo, os privilégios tributários que têm sido dados nos últimos meses, resolveria toda a situação fiscal sem precisar fazer exotismos, como, por exemplo, a privatização da Casa da Moeda. Isso é sui generis. Apenas países muito atrasados, muito pequenos, que não têm nenhuma relevância no planeta, não imprimem seu próprio dinheiro. Não é por uma questão ideológica. São questões de soberania, questões práticas, inclusive, porque uma coisa a gente contrata aí no mercado, e a segurança, a confiabilidade do país na sua moeda. A Casa da Moeda tem problemas, corrijam-se então os problemas, né? Claro, mas é exótico isso, para arrecadar o quê? Arrecadar 10 vezes menos. 2 bilhões, 3 bilhões, 10 vezes menos do que os perdões de dívidas tributárias que foram dados a grandes grupos econômicos numa quadra de crise dessa. Isso chega a ser obsceno. E é isso que nós estamos assistindo de errado no país. E respondendo a tua pergunta anterior, como é que a esquerda pode se recolocar? Pautando essas questões claramente, dialogando com a população. Minha gente, é o seguinte... para ter escola melhor, a gente precisa tributar os bancos, porque eles estão lucrando bilhões e outros, lucros e dividendos de pessoas jurídicas. Eu lembro, Flávio, que é uma proposta tua como parlamentar, herança, né? No Brasil se tributa herança, por exemplo. Herança, né? No Brasil, você veja, Etevaldo, você pega a Inglaterra, os Estados Unidos, as alíquotas sobre grandes heranças, eu não estou falando do trabalhador da classe média que deixou uma casa para o seu filho, um apartamento para sua filha, enfim, não é isso. São as grandes heranças, propriedades, fazendas, latifúndios, indústrias. Em qualquer país do Ocidente, capitalista, a alíquota do imposto de herança é 20%, 30%, 40% sobre esta riqueza que é transmitida intergeracionalmente. No Brasil, a alíquota máxima do imposto de herança para o magnata, para esse grande proprietário, é de 8%. 8%. Enquanto você vai na Europa, nos Estados Unidos, a alíquota pode chegar até 40%. Exatamente porque as leis, as instituições acabam refletindo privilégios. E acho que são esses temas que nós temos que pautar. Imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição. Tá? Está na Constituição. É o único tributo. O único. Que até hoje não foi regulado. Por quê? Por qual razão? Pura ideologia. Porque está na Constituição, tem que cumprir. Eu propus uma ação no Supremo, infelizmente, por uma questão processual, consideraram que não havia legitimidade jurídica para eu, como governador do Estado, propor essa ação. Mas eu queria pautar o tema no Supremo, mas vem cá, como é que isso está escrito na Constituição e não vale? Queria provocar e o debate não... E acabou não fluindo. Por quê? Né? Porque outros países, como a França e outros, praticam também modalidades, e repito, nós estamos falando... Não é porque me questionavam isso, né? O cidadão de classe média alta, que tem lá um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões. Eu digo, amigo, você pode até querer ter grande fortuna, mas legalmente... Imaginar que tem, mas não é disso que se Meu cuida. Primeiro milhão. Não é disso que se trata. Nós estamos falando de patrimônio de 100, 200, 500 milhões, de 1 bilhão, que existe por aí, e que tem que ser tributado para que haja justiça social. Esse é o imperativo de coesão social, de solidariedade social. Todas, repito, os países de democracia avançada, Suécia, Finlândia, Dinamarca, França, Inglaterra, Estados Unidos, eu não estou falando de países socialistas, antes que alguém diga, não, essas teses são teses comunistas. Não, são teses democráticas sedimentadas em séculos, mostram que você precisa de justiça fiscal. Quem tem mais, paga mais, para que os que têm menos tenham serviços públicos de qualidade, possam sair de casa, não cair no buraco, possam ter uma escola boa para colocar os filhos. Transporte público adequado. A saúde pública sendo financiada, que hoje é um drama no Brasil, é o maior problema no Brasil, porque subfinanciamento dramático, União, Estados e Municípios, objetivamente, cito o caso do Maranhão, eu recebo do Sistema Único de Saúde 25 milhões por mês e hoje gasto 120 milhões. Por quê? Porque nós ampliamos serviços. Nós abrimos o hospital em Santa Inês, em Bacabal, em Caxias, Imperatriz, Pinheiro. Cada hospital desse me custa 3,5,
milhões. Abrir hospital agora ainda. Por mês, 4 milhões por mês, 5 milhões por mês. Então, na prática, eu sou obrigado a tirar dinheiro de outras políticas públicas para cobrir o Sistema Único de Saúde que está subfinanciado. E por que não tributa o capital financeiro para ajudar a saúde do Brasil? Por que não faz isso? E todo mundo, e os municípios, vai para os municípios também esse cenário de dificuldades. No caso do Maranhão, a gente optou pela coragem, nesse quadro de crise devastadora, a gente optou em continuar ampliando serviços públicos até onde der. Vamos abrir o hospital de ortopedia e traumatologia em São Luís, vai ser um grande salto de qualidade. Por isso que ele foi tão atacado, porque os nossos opositores... Continua sendo, na verdade. Os nossos opositores não se preocupam de verdade com o bem-estar do povo. Se preocupam com seus privilégios e com luta eleitoral, apenas. Isso é uma irresponsabilidade. Nós temos responsabilidade, vamos fazer porque é importante para o povo. Vamos abrir o hospital de Balsas agora, suprindo o vazio assistencial que há no sul do Maranhão. Vamos abrir agora. Então, nós, na prática, já temos o subfinanciamento dramático, um déficit na saúde, e estamos tendo a coragem de ampliar isso. Por quê? Porque a população precisa. A população precisa, são necessidades inadiáveis. Quando eu cheguei, esses hospitais estavam inconclusos, inacabados, porque não tiveram a coragem de acabar, porque sabia que para abrir as portas era muito caro. E aí deixaram aí. Nós concluímos, equipamos, abrimos as portas, estamos pagando. E na saúde, caro não é fazer obra, caro é manter. Porque por ano, é importante dividir com todos que nos assistem, por ano, Itevaldo, o que eu gasto para manter um hospital desse é maior do que o valor gasto para construí-lo. Por ano é como se eu construísse ele de novo. De novo, né? De novo, é como se o hospital agora de Santa Inês fez um ano, quase 1 milhão de atendimentos. Quase 1 milhão de pessoas foram atendidas no hospital de Santa Inês. O que eu gastei lá, de 50 milhões para manter esse hospital, é muito maior do que o valor gasto para construí-lo. Então, realmente, nós precisamos fazer... Você multiplica isso, né, Flávio, por 6, por 7, por 8, quantos hospitais, né, terão construídos até o final exatamente. De um ano de governo. E essa é a questão central. Quando eu fui lá, uma visita agora, esses dias, anteontem, fui lá e conversei com os profissionais, conversei com as pessoas, conversei com uma senhora que estava num pós-operatório, numa cirurgia, e ela dizendo, olha, eu esperava há meses para fazer essa cirurgia. Se não tivesse aquele hospital ali, ela teria que vir para São Luís, para entrar numa dessas filas inesgotáveis que a população sabe que existe, e ela seria mais uma. Então, esse mérito da regionalização da rede de saúde que nós temos, custa muito dinheiro. E esse é o problema, Itevaldo, você vê UPAs fechadas, as daqui estão abertas. E se não fossem elas, com dificuldades, às vezes estão superlotadas, porque o povo procura, onde tem uma porta aberta para entrar, precisando, com suas necessidades justas. Se não existisse, seria pior. Nós, inclusive, abrimos novas UPAs que estavam fechadas, mas nós temos mais de 300 fechadas no país, no Brasil. UPAs prontas, unidades de pronto atendimento prontas, que não abrem porque não tem dinheiro para manter. Inclusive aqui no Maranhão, e nós estamos fazendo um esforço gigantesco para que essas UPAs, que não são nossas, são UPAs dos municípios, a gente apoia financeiramente, dá o equipamento e dá uma ajuda ali, inicialmente, para a UPA poder funcionar. Então, nós precisamos ter essa agenda para 2018, para hoje e para 2018, porque é a agenda que dialoga com a população. Boa noite, vai um rápido intervalo, na volta a gente retoma esse assunto. Olá, estamos de volta. Governador, estamos ao vivo pela Rádio Difusora FM, Difusora Sul, pelo portal M10. Na reestreia do Resenha semana passada, o Ciro Gomes fez um comentário a seu respeito. Vamos ver o vídeo e eu queria que o senhor tecesse algumas considerações a respeito disso. O Flávio Dino, na redemocratização, é uma joia que o Maranhão deu ao Brasil. Um homem que vem da magistratura, uma formação jurídica extraordinária, uma compreensão aguda da vida brasileira, exercitou como juiz, a magistratura, liderou os juízes federais, que é uma elite de alto brilho no Brasil, saiu
da magistratura, abrindo mão de 1000 privilégios que a sociedade inteira até condena, para se agarrar na sua vocação verdadeira, que é a política. Fui dele colega, deputado federal. A vida pessoal dele sofreu um baque violento que qualquer pessoa frágil politicamente ou psicologicamente ou humanamente poderia perfeitamente ter se abatido e ter saído da luta. E ele, ao contrário, vem para o Maranhão, volta para a sua terra e encara uma das mais duras guerras políticas que o país já assistiu, contra uma estrutura super poderosa que o país inteiro achava, inclusive o PT, só essas coisas do Lula brincar de Deus, né? Faz intervenção no Maranhão para o PT votar contra a mudança, e o Flávio Dino agora se revela um extraordinário administrador. É isso, ele coloca no cenário nacional e isso tá no futuro mais próximo, Flávio? De vez em quando aparece Flávio, PCdoB que é Flávio em tal lugar, né? O Haddad que é Flávio em tal lugar, o Ciro que leva o Flávio não sei para onde, como é que é isso? O Lula também que é o Flávio, como é que é isso? Tevaldo, eu, de fato, como o nosso companheiro Ciro fez menção, um quadro político extraordinário, que eu tenho muita admiração desde que fomos deputados juntos, na verdade eu conheci antes, ainda na magistratura, coloca, e que eu considero que, de fato, eu particularmente acho muito importante para que esse momento desafiador possa ser enfrentado, que são essas experiências múltiplas no judiciário, legislativo, executivo. Isso eu considero realmente, assim, para mim, para o desafio do dia a dia, que é gigantesco, ter navegado nesses vários territórios ajuda muito. E ajuda porque nós vivemos realmente um momento muito desafiador para qualquer gestor, que é administrar a escassez quase total de recursos. E é preciso ter transparência, ter criatividade e ter coragem. E isso nós temos exercitado nesses 2 anos e poucos meses, 2 anos e meio aqui no governo, essa coragem de criar programas novos. Hoje mesmo, à tarde, vamos entregar 1.500 cheques Minha Casa, 7,5 milhões de reais para famílias daqui da ilha de São Luís, de modo geral, comprarem material de construção e reformar suas casas. Graças a esse programa, que já entregou 20 milhões de reais na mão dessas pessoas, vamos completar 20 milhões hoje, centenas de empregos estão sendo gerados em lojas de material de construção e também na construção civil, nos bairros, o pedreiro que está desempregado, às vezes na família, sendo ali contratado, recrutado, chamado para construir um banheiro numa casa, fazer uma melhoria, enfim. São programas como esse que nascem dessa coragem, dessa criatividade que a experiência ensina. Mas eu não, é evidente que eu sou muito agradecido, muito grato pessoalmente a palavras gentis, né, de pessoas que eu admiro como Ciro, mas isso não altera o planejamento feito, que é dar continuidade a essa experiência administrativa aqui no Estado. É o meu desejo, é o desejo do nosso partido, e nós vamos submeter esse pedido à vontade popular, ao crivo da vontade popular no próximo ano. Você tinha clareza, você sabia da dificuldade que seria, o desafio seria governar o Estado como o Maranhão. Mas você não imaginava que você governou o Estado num momento de crise tão profundo, tão agudo como se vive no país hoje. Quer dizer, como é que você consegue transitar nesse negócio com tanto desafio? Não foi uma surpresa boa, porque nós, quando fizemos a campanha de 2014, é importante dizer isso, nenhum político brasileiro, naquele momento, nenhum cidadão, nenhum empresário, nenhum analista, imaginava uma crise política e econômica dessa dimensão, da dimensão que objetivamente nós temos e que não está superada ainda, porque nós temos uma instabilidade institucional gravíssima que desestimula, inclusive, investimentos. Porque imagina um investidor estrangeiro, lá na China, vendo essa confusão aqui no Brasil que não acaba nunca mais. Como é que ele se anima de colocar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões no empreendimento, qualquer que seja ele no Brasil, ou às vezes até mais, no meio dessa instabilidade, dessa incerteza, ele começa a negociar com o governo, aí o governo muda, aí depois outro muda, já tem eleição de novo. É muito difícil. E de fato, não foi uma surpresa boa. Nós já perdemos aqui, Tevaldo, de recursos federais, transferências constitucionais,
vamos chegar no final do ano a 1 bilhão e 500 milhões de reais a menos, que em condições normais o Maranhão teria. E fruto de transferências, porque é importante dividir com todos os meus ilustres concidadãos do nosso estado, concidadãs que nos assistem agora por múltiplos veículos, a nossa receita, ela é formada pelos tributos estaduais, praticamente metade, eu vou arredondar, e a outra metade são recursos advindos da arrecadação tributária federal, especialmente imposto de renda e IPI, imposto sobre produtos industrializados, que são tributos que sofrem muito com a crise econômica, porque você diminui o consumo, por exemplo, de automóvel, diminui a arrecadação federal. Aliás, quem está dizendo isso é o presidente Michel Temer e o ministro Meirelles. Ora, na hora que reduz esse bolo, a repartição que pela Constituição é feita com estados e com municípios sofre consequências severas. É daí que nós perdemos, chegando agora já no próximo final de 2017, vamos chegar a 1 bilhão e 500 milhões de reais a menos. Significa dizer o seguinte, Tevaldo, falava há pouco de 120 milhões que nós gastamos por mês com a saúde. O que nós perdemos equivale a praticamente um ano do orçamento da saúde. E se nós colocarmos que uma escola, que um instituto estadual, uma escola de tempo integral, o IEMA, que nós estamos construindo com muito êxito, com muito sucesso, é uma das coisas mais comoventes ver o que esses meninos e meninas estão fazendo nas nossas escolas de tempo integral e nas escolas de ensino médio de um modo geral. Uma escola dessa custa em torno de 10 milhões de reais, 10 milhões. Então, significa dizer que com 1 bilhão eu construiria 100. Então, é realmente uma crise muito, muito aguda e faz com que você tenha que ter muito desafio. É mais ou menos o seguinte, Tevaldo, te chamam para um passeio de barco, tu entra no barco e o mar está calminho, e tu diz, bom, aqui mais ou menos eu sei navegar, e de repente vem uma tempestade e o barco que estava de um jeito vira de outro jeito, e você que está ali navegando, e neste caso, no nosso caso, no comando da embarcação, não pode fraquejar. Não pode chegar para os passageiros do barco e dizer, pessoal, olha, vem uma tempestade aí e vai morrer todo mundo. Não pode. Você tem que ficar firme do comando. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor e que logo em seguida, após esse vídeo, que é o seguinte. Qual a sua sensação de ser político num momento tão conturbado, tão raivoso, tão odiento, que a gente vive no país hoje? E ser político num momento como esse que a gente vai ver nesse vídeo agora, quer dizer, numa situação tão cada vez mais rotineira, né? Vamos ver se o vídeo aparece para a gente ver essa cena. Maços de dinheiro. As imagens divulgadas pela TV Globo fazem parte da delação de Silval Barbosa, ex-governador de Mato Grosso. Mostram políticos com dinheiro nos bolsos, na mochila e na bolsa, mas revelam apenas uma pequena parte do esquema de propina que funcionou no estado. É um enorme desafio e Tevaldo, ao mesmo tempo paradoxo. Um dos diferenciais do nosso governo é porque coisas assim não acontecem no nosso governo. Não acontece com o governador, não acontece com o secretário, e todo mundo sabe que se eu souber que algo assim aconteceu em algum lugar, a pessoa será punida e será responsabilizada. Então, o paradoxo é esse. Ao mesmo tempo que isso é execrável, por outro lado, a atitude em relação à qual eu clamo é uma atitude fiel ao ensinamento das Sagradas Escrituras, separar o joio do trigo. Não é todo mundo que faz isso. É importante dizer isso. Porque, às vezes, há uma ideia de satanização geral. A política é isso mesmo. Não é. Não pode ser. E de equiparar todo mundo por baixo. Não é. E mais, uma coisa também muito importante, Tevaldo, de ser partilhado. Nós precisamos de instituições políticas. E não existem instituições políticas em qualquer país do mundo sem políticos. Porque às vezes a gente sente até, eu viajo muito, converso muito, não mudei minha vida cotidiana, vou para a praia domingo. Às vezes até me condenam. Como é que o cidadão vai para a praia? Sim, claro, eu gosto de praia. Nasci aqui, me criei aqui. Estou governador, né? Claro, meus filhos têm direito a ter praia, eu tenho direito, minha família tem direito. Eu vou na praia, converso lá com o vendedor, a pessoa vem, conversa, dentro d'água, no mar, estou lá tomando banho, as praias que nós estamos limpando.
num processo, né? Estamos conquistando. Vou lá, converso com um, converso com outro e faço minhas coisas. Quando posso, vou no supermercado, vou lá olhar as coisas. Exatamente para ter esse diálogo e, às vezes, você percebe um sentimento assim. Será que esse governo é diferente mesmo? Quero dizer para vocês com muita alegria, é diferente. Nós estamos governando há 2 anos e meio, inventam uma montanha de coisa e quando você olha mesmo, espreme, não tem nada. Agora inventaram uma confusão, um negócio de aluguel. Não conheço as pessoas, não sei quem são, nunca vi, nunca reuni, não sei quem são. O aluguel, né? Deram o nome para o aluguel, né? Aluguel camarada. Aluguel camarada, então. Porque a pessoa, o vizinho do cunhado, trabalha não sei aonde. Como é que, num estado desse tamanho, o governador, o secretário vai saber que o vizinho do cunhado do irmão trabalha não sei aonde? Isso não é sério. Por que não é sério? Porque houve um tempo que eram os parentes de quem governava, os proprietários dos imóveis. Eu não tenho imóvel alugado para o Estado, ninguém da família tem, nenhum amigo pessoal meu tem, não conheço essas pessoas. E sei o seguinte... Eu morei algum tempo ali perto daquela clínica, estava fechada. E nós temos um problema objetivo. O antigo Hospital Geral, que foi, botaram a placa lá de Hospital do Câncer, não é Hospital do Câncer. Por quê? Porque a ortopedia está lá dentro. Faltam leitos de ortopedia aqui, porque as pessoas estão se acidentando mais. Ouviu o HU outro dia dizendo, uma matéria do HU, tem mais uma fila gigante no HU de pessoas em busca de porque houve a motocicleta. A moto, aí as pessoas vão, infelizmente, se acidentam, uma fila gigantesca. Ora, um belo dia, a gente debatendo esse assunto, eu lembrei desta clínica, que eu não conheço essa pessoa, essa senhora que é a dona. Não conheço, não sei quem é. Infelizmente, até lamento que essa senhora, de modo desrespeitoso... Exposta do modo como foi exposto, né? Tenha sido exposta, como se ela tivesse alguma relação. Repito, não sei quem é, não é minha parente, nada. Muito bem. Eu lembrei, eu disse, olha, hospital fechado em São Luís, procura hospital. Por que o hospital fechado, Etevaldo? Porque se a gente for construir um hospital, custa 10, 12 milhões e demora 2, 3 anos. Nesses 2, 3 anos você aluga, desconta do aluguel, claro, o valor que você vai usar para reformar, adequar as normas, que estão dizendo diminuir o número de leitos, não diminuiu. É porque você tem que cumprir as normas da Anvisa. As pessoas podem morrer, né, Flávio? As pessoas morrem, né? As pessoas estão ali na situação... Neste espaço de tempo. 2 anos, um ano. Muito bem. Então é uma forma inteligente e mais barata de você alugar. Gastou 1 milhão. Sim, se fosse construir, gastava 12, querido. E demorava 2, 3 anos. Aí, muito bem. Nós vamos inaugurar o hospital para quê? Para tirar as pessoas do Hospital Geral e o Hospital Geral virar o Hospital do Câncer de verdade, que não é hoje. Estamos construindo uma casa de apoio ali na Areinha, reformando um prédio antigo que tem ali, para servir de casa de apoio para quem vem do interior, poder se hospedar, os parentes das pessoas que estão em tratamento. Embora nós tenhamos ampliado a oncologia, que só tinha aqui, nós colocamos Imperatriz. Estamos ampliando agora para Caxias também. Nós ainda há, obviamente, isso no país todo, pessoas que vêm até de outros estados e de outros municípios. Então o antigo Hospital Geral vai virar o Hospital do Câncer e os pacientes de ortopedia, que hoje têm 20 leitos, 15 leitos, vão passar a ter leitos de UTI, vão passar a ter centro cirúrgico exclusivo para ortopedia e vão passar a ter o triplo de leitos. E nós vamos multiplicar por 5 o número de cirurgias ortopédicas em São Luís. Eu pergunto, alguém de bom senso que está nos ouvindo agora pode achar isto errado? A não ser quando você não respeita as pessoas. Quando você acha que as pessoas que estão na fila não têm direito. Não tem direito. Eu acho que tem direito. Então eu enfrento esse debate, eu disse, reunião de governo, eu prefiro enfrentar esse debate 20 vezes e saber que é uma coisa correta para a população do que recuar, porque não sei quem inventou uma coisinha, um factoide, uma farsa, e deixar a população sem o hospital. O povo de São Luís, o povo do Maranhão terá este hospital funcionando. Vamos ao intervalo e na volta a gente continua sobre esse assunto. Olá, estamos de volta com o programa Resenha. Lembrando que estamos ao vivo no portal M10, na Difusora FM e em cadeia com a Difusora Sul. Aqui ao meu lado o governador Flávio Dino. Flávio,
senhor quer estar à reeleição e no momento não está muito claro quem será seu adversário. Mas há aí uma fila, digamos assim, de aliados seus, né, buscando uma vaga ao Senado, né? Quando se define isso, quem é esse senador, que essa fila cada dia aumenta, né? Tem 4, 5, 6, amanhã tem mais 2, tem mais 6. Uma fila boa. Uma fila boa? É, claro, porque isso significa que o nosso campo político é amplo e tem múltiplas alternativas válidas, positivas. Eu acho que esse é um bom problema. Hoje não é um problema, se tornará um bom problema no próximo ano. É importante lembrar que o calendário eleitoral mudou, ou seja, as convenções partidárias que antes eram em junho, agora começam no final de julho, vão até agosto, a campanha eleitoral começa apenas em agosto, então nós temos um cronograma mais alargado e nós vamos decidir essa questão conjuntamente com os partidos que formarão a nossa coligação, já perto do meados do ano que vem. Maio, junho, após o prazo de filiações partidárias, aí nós teremos essa definição. E sobre isso, os seus auxiliares, secretários, quer ser candidato a deputado federal, né, estadual, enfim, ele sai num prazo da justiça eleitoral ou sai num prazo que o senhor também vai negociar com eles? Nós vamos discutir isso, Etevaldo. Eu te confesso que a gente não debateu ainda isso no âmbito do governo, porque nós temos um ritmo bastante intenso hoje de obras, serviços, inaugurações, e isso tem realmente absorvido o nosso tempo. Então, lá para o fim do ano é que a gente vai começar a tratar disso e encontrar uma posição que seja justa, que seja adequada. O meu critério é o seguinte: se não está atrapalhando o dia a dia do governo, pode continuar até o prazo legal, se for possível compatibilizar. E isso vai ser um debate maduro. E aí vai de cada um também? Quer dizer, e o debate maduro entre amigos, entre companheiros de caminhada, que nós vamos fazer no final do ano, para a gente começar a debater isso. Não tem agonia. Realmente, a nossa prioridade hoje são os serviços públicos. Vamos enfrentar o adversário de sempre, vamos enfrentar o Grupo Sarney, enfim, com sua expressão eleitoral, que eles vão estar presentes na urna, tem muito poder econômico, muito dinheiro e múltiplos poderes, enraizamentos, enfim. Eles vão disputar a eleição conosco e nós vamos fazer um bom debate com eles. O senhor referiu há pouco a factoides. Há um tempo atrás, o senhor teria convidado a Dilma para ser secretária sua do seu governo. E agora o senhor convidou a Dilma para ser candidata a senadora pelo Maranhão. Eu fico espantado, na lenda urbana. Hoje existe um certo jornalismo de adivinhação que não pergunta as coisas para as pessoas, e eu sou tão transparente, tão claro, tão direto. Eu jamais conversei com a presidenta Dilma após o impeachment. Jamais. Falei com ela por telefone uma vez, nesse período. E jamais cogitei de nada parecido com isso. E, de repente, isso vira uma verdade. É minha amiga, acho que foi injustiçada, mas imagino e penso que o Maranhão tem muitos quadros políticos valorosos e não há nenhuma razão para nós fazermos uma importação desse tipo. Nunca pensei nisso, acho que ela própria nunca pensou, e eu realmente não sei de onde vêm essas coisas. O senhor teria preferência de adversário? Assim, já se colocou também que o senhor preferiria enfrentar, digamos, a ex-governadora Rosiana Sarney? Isso existe? Passa pela sua... Eu não penso, assim, propriamente de quem vai ser o nome deles que estará. Acho que é positivo, acho que é importante para o Maranhão que haja um debate franco, direto, entre modelos que são bem diferentes de governar. Visões bem diferentes acerca da aplicação do recurso público, acerca da transparência administrativa, acerca das prioridades sociais. Nós faremos esse debate com eles. Não sei quem será o representante deles, mas nós estaremos assim com muita tranquilidade, porque quem tem a verdade e quem tem resultados, enfrenta qualquer adversário. Nós vamos enfrentar respeitosamente, como sempre fiz, mas vamos enfrentar com muita clareza, colocando para a população muito claramente as diferenças para que o cidadão possa escolher o caminho que deseja. Quando o senhor se elegeu em 2014 e elege também no ano passado uma parcela enorme, né, de prefeitos aliados. Isso nos assentado numa base de sentimento de mudança muito forte. Como é que o senhor pensa para isso, para 2018? Quer dizer assim, isso ainda está... continuar mudando, porque o campo da mudança, ele não pode ser julgado por um período curto, e não pode ser julgado
sem que você compare as coisas. Porque eu até escrevi um artigo esses dias chamado Basta Comparar. Vamos comparar. Quantas unidades do Viva tinha antes e quantas tem hoje? Quantas unidades do Procon tinha antes e quantas tem hoje? Restaurantes populares, leitos hospitalares, policiais, viaturas, ambulâncias. Vamos comparar. E hoje a resposta é, nós temos mais ambulâncias, mais policiais, mais viaturas, mais hospitais, mais restaurantes populares, mais Vivas, mais Procons, mais Ciretrans, mais serviços públicos, mais políticas sociais. Escolas de tempo integral não tinha nenhuma, nós chegamos a 19, vamos chegar próximo a 30, basta comparar. Então, esse debate que nós vamos fazer em torno da mesma bandeira. Ou seja, as mudanças aí estão, embora digam, não mudou nada. Vamos debater, vamos perguntar lá para o cidadão de Lago da Pedra, que lá não tinha restaurante popular e hoje tem. Vamos perguntar para ele se mudou. Vamos perguntar para o agricultor familiar, que não tinha nenhuma política para ele. Nós fizemos agora, nesta semana, no Vale do Pindaré, em Santa Luzia, a 12ª Feira de Tecnologia do nosso governo. Antes não existia, para que o agricultor familiar tenha acesso à tecnologia, conhecimento, possa produzir mais. Então, vamos comparar se de fato mudou ou não mudou, e é um processo. Nós não temos a pretensão, Etevaldo, de fazer um governo perfeito. A perfeição é um atributo divino, não é próprio das instituições humanas. Então, nós temos problemas, objetivamente, claro, fomos tolhidos em larga medida por essa crise política e econômica imprevisível, imprevista, e com isso algumas políticas não tiveram o ritmo que nós gostaríamos de impor por conta das dificuldades fiscais que o país todo enfrenta, governadores atrasando salários, não pagam nada, não inauguram obra. O Maranhão é um dos poucos estados hoje que inaugura obras que estão aí acontecendo. Obras que nós estamos concluindo, obras que nós começamos, enfim. E isso é um processo de mudanças e é em torno dessa bandeira que novamente vamos pautar o debate eleitoral. Governador, o senhor usa muito o Twitter, né? Uma ferramenta interessante que eu tenho utilizado bastante e tal. Já mandaram, pararam já de mandar o senhor para Cuba ou continuam mandando o senhor para Cuba? Não, primeiro que eu acho que é um país belíssimo, até recomendo quem não conhece conhecer. Mas às vezes tem isso, porque por vezes, como você falou há pouco, imagens terríveis como a que você mostrou, despertam às vezes um sentimento de ódio, de preconceito, de agressividade. E há também essa luta muito renhida que nós temos aqui, porque, ora, quem tinha privilégios e perdeu, fica zangado. Vai continuar zangado, né? Vai se Deus quiser. Grita, distorce, manipula, difama. E aí há muitas formas de fazer isso, mas eu não abri mão desse instrumento por várias razões. Primeiro que é um mecanismo de comunicação ágil, eu mesmo faço, sou eu que faço. Não é sua assessoria, né? Não, sou eu. E faço nos intervalos das audiências, me deslocando. Eu, a caminho daqui, estava dizendo, estou na TV Difusora e tudo. E faço por uma razão também. Muitas boas ideias que nós aplicamos vêm do Twitter. Começamos uma obra ligando a MA201 a MA202. Sugestão do Twitter, de um cidadão. Agora, esses dias, nós implantamos começamos o programa, eu editei a medida provisória criando o programa Transporte Universitário, para ajudar as pessoas que se deslocam, por exemplo, de Açailândia para Imperatriz, para estudar, já que nós estamos falando aqui também para o sul do estado, ou de Codó para Caxias. Então vão ter lá uma ajuda financeira para o seu deslocamento. No Twitter, uma pessoa disse assim, e por que não os estudantes do IEMA? Aí eu digo, Aí mandei para a Assembleia uma emenda pedindo que também os estudantes do IEMA sejam incluídos. Então, a rede social ensina. É um mecanismo também de boas ideias. Às vezes é uma situação numa rodovia estadual que eu não tenho como conhecer. Está lá a rodovia X, a 500 quilômetros daqui. O cidadão manda lá uma foto, aí eu olho, cobro. Às vezes uma escola. Então é uma coisa realmente muito boa. Você recebe com bom humor a crítica, o negócio, ainda que não seja assim. Aqui não seja desrespeitosa, preconceituosa. Isso, claro. Você recebe com bom humor uma crítica, um negócio? A crítica sim, e procuro sempre aprender com ela, porque até é importante dizer, a maioria das críticas são justas. Não são críticas pessoais.
São necessidades que as pessoas têm e que é dever dos governos atendê-las. E eu sempre explico isso, olha, nós estamos lutando para chegar lá. Agora, não é milagre, é mudança, não é milagre. Então, nós estamos fazendo e sempre faço isso. O que realmente não dá para concordar é com agressões pessoais, enfim. E realmente fico muito indignado com... Eu gosto do debate democrático. Eu debato com qualquer um. Agora, manipulação, farsa, realmente é uma coisa que me deixa indignado. E isso acontece muito. Essas manipulações, assim, criam factoides para tentar atrasar o Estado, para tentar impedir um serviço público. Isso realmente me deixa muito, muito indignado, me deixa realmente... acho que isso desborda da luta democrática. Mesmo no Brasil nós temos muitos preconceitos hoje circulando na rede social, preconceito contra as mulheres, por exemplo, minorias, de um modo geral, às vezes piadas que não são piadas, de cunho racista, por exemplo. Então, são situações como estas que fazem com que a gente tenha uma posição clara de debate democrático, mas, ao mesmo tempo, aí não dá para levar com bom humor coisas desse tipo, como, por exemplo, você tentar impedir uma conquista social por conta da luta pelo poder. Governador, eu queria... Tem uma frase do Dom Paulo Evaristo Arnes, e o senhor é católico, né, que as pessoas denominam de uma série de coisas, você não pode frequentar outro lugar. Não, aliás, criaram uma doutrina muito singular aqui, que por eu ser do Partido Comunista, não posso ser cristão. E eu digo, onde foi que inventaram essa história? Onde é que está escrito isso? A etimologia de comunista tem um sentido bem interessante, né? Exato. E ele fala que, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais a respeito disso, ele fala que não existe derrotas definitivas para o povo. É isso mesmo? Dá para... É um olhar de esperança que a gente precisa ter sempre, né? Quando a narrativa bíblica, por exemplo, é a narrativa da esperança. É a narrativa de Abraão, que, cheio de esperança, abandona a sua terra para fundar uma nova nação. É a narrativa da esperança de Moisés, sucedido por Josué, para libertar o povo do jugo do faraó no Egito e de todas as formas de opressão. É a narrativa da esperança que o próprio Jesus Cristo fez alusão aqui, agora e no reino de Deus. Então, a frase de Dom Paulo Evaristo Arnes, um grande teólogo, teórico, um grande pastor do povo, realmente uma das figuras mais admiráveis da história brasileira, pelo papel que teve na resistência à ditadura, na denúncia contra a tortura, quando muitos se calaram ou confraternizaram com generais. Esses que estão aqui no Maranhão até hoje lutando contra o nosso governo, alegremente se banqueteavam com generais que, infelizmente, naquele momento, esqueceram a lei, a legalidade, e não foram todos, é verdade, mas muitos estavam lá participando de banquetes com ditadores. Dom Paulo Evaristo Arnes era um homem coerente e não participava desse tipo de coisa. E essa frase eu acho muito positiva, porque lembra que é preciso sempre caminhar. É o sentido maior da ressurreição, né? A ressurreição, para nós cristãos, a ressurreição que se dá no reino de Deus, mas a ressurreição também que nós temos que construir nas nossas vidas. E é isso que é importante, de fato, fazer, eu lhe coloquei isso, apesar das dificuldades do dia a dia. Eu lhe coloquei isso exatamente, por falar de dificuldade, eu lhe coloquei isso porque, assim, esse momento econômico que se vive, esse projeto que hoje está posto para o país, parece haver, governador, ou a morte econômica ou a submissão do povo mais pobre desse país, Claro. assim, como é que o senhor vê isso? Como dá para a gente sair desse espaço? Quer dizer, que esperança dá para as pessoas? Eu acho que o mais importante nessa conjuntura é enxergar pontos de luz. Porque se você está no mar, à noite, você precisa olhar o farol para saber para onde navegar. Experiências concretas, como as que eu referi aqui, de uma escola de taipa, palha, barro, e que uma professora uma vez chegou para mim e disse: governador, vamos tirar uma foto na escola nova. Aí ela tinha quase 30 anos, ela me disse: é a primeira foto que eu vou mandar para minha mãe do meu local de trabalho, porque a minha mãe, que era lavadeira, lutou muito para eu me formar.
E eu nunca tive coragem de mandar uma foto para minha mãe do local onde eu trabalhava, porque não era o que minha mãe sonhava para mim. Eu como professora no lugar de... De um local inadequado. E aí ela tirou a foto comigo e eu fiquei assim, claro, como estou agora, muito emocionado, porque são pequenas mudanças que mudaram a vida dessa professora e dos seus alunos, mas que ao mesmo tempo são sinais de grandes mudanças. É esse olhar que a gente precisa ter, que eu acho que é esse chamado do Dom Paulo. Você enxergar pontos de luz para conseguir sair desse momento difícil, porque... De escuridão, de... Já vivemos. Esse país já teve inflação de 84%. 84% ao mês. Esse país, Etevaldo, o nosso, Brasil, quando eu era criança, eu sou um pouquinho mais velho do que você, os meninos e meninas, e eu tive, sarampo, catapora, papeira, coqueluche, as mães até botavam uns filhos perto do outro para todo mundo ter. Tem logo, tem logo. Eu tive tudo isso, porque não existia vacina para as pessoas, não tinha SUS. Então todo mundo adoecia. E eram tragédias que se produziam a partir daí. Hoje, você tem uma taxa de incidência muito baixa dessa doença. Por que eu faço referência a isso? Porque, às vezes, uma certa elite que odeia o Brasil, uma certa elite que odeia o povo brasileiro, uma certa elite preconceituosa, aristocrática, que se acha moderna, que se acha inteligente, que se acha superior, uma fração da elite brasileira incute na nossa nação a ideia de que o Brasil está vocacionado para o fracasso. E a gente precisa olhar para o longo arco da história. Problemas, temos muitos, mas temos êxitos, temos vitórias também, como eu mencionei aqui. E acho que esse é o ponto mais importante, que qualquer líder político sério, que não coloca na frente os seus interesses pessoais, tem o dever de dizer isso. Agora, tem gente que só fala de problema, de pessimismo, de tragédia, de desgraça, etc., porque, na verdade, é algo ideológico. É uma ideologia para incutir no povo a noção de fracasso. Para incutir no Brasil a noção de fracasso. Para quê? Para o Brasil privatizar a Casa da Moeda, para o Brasil não explorar o seu petróleo, para o Brasil não produzir riqueza, para o Brasil não dar oportunidade para o povo. É isso que essa gente quer. Uma minoriazinha, uma pequena minoria, mas que faz muito barulho. A gente não pode se guiar pelo barulho, por esse barulho, dessa pequena minoria, que está aqui no Maranhão também. São os mesmos, mesmo sentimento, a mesma visão dos seus interesses, da sua fortuna pessoal, dos seus interesses pessoais, familiares. Então a gente não pode se guiar por isso. Acho que o Dom Paulo convida para a gente se guiar pelo mais importante, que é esse sentido da esperança. Governador, muito obrigado. Tá? Boa sorte. Eu te agradeço. Um prazer. Tudo de bom. Então, vamos. Muito obrigado. Vamos ali na... Tá tudo agora? Eu vou lá no evento olhar, porque...